pessoas a passar um processo de renovação na vida. E hoje eu tenho um prazer e uma honra de estar comigo aqui, ela que é pastora, personal, ela ajuda pessoas no processo de renovação. Está comigo aqui, pastora Isabel. Boa noite, pastora. Boa noite, tudo muito bom ter a pastora aqui. Um prazer estar aqui. Seja muito bem-vinda, fique à vontade, você está em casa, né? Pastora, eu já conheço a pastora, mas os nossos telespectadores não sabem quem é a pastora Isabel, de onde que ela veio, de onde surgiu, quem é ela. Então eu gostaria que a pastora, por favor, se apresente para os nossos telespectadores aí. Olá, boa noite, telespectadores, um prazer estar aqui no programa. É uma honra também, agradeço a Deus essa oportunidade. Bom, eu sou de Curitiba, do Paraná, né? E estou aqui em Tubarão, vão fazer 7 anos já esse ano de 2023. E estamos aqui, né? Fazendo a obra de Deus, fazendo o nosso melhor para que haja esse processo aí de transformação, de renovação nas nossas vidas e na vida de todos aqueles que a gente tem essa oportunidade de tocar, de alcançar. É isso, esse é o segredo, né? Esse é o segredo. Passar essa renovação. E a pastora, fala para o nosso povo, ministério, qual ministério, casada, o nome do pastor, filhos, Sim. Manda beijo para todo mundo. Bom, eu sou casada com o pastor Henrique, né? Que ele é bombeiro militar. Já esteve aqui o pastor Henrique. Já esteve também. aqui, inclusive. E somos casados há 22 anos. E temos 2 filhas, a Camila, a Gabriela. Né? Somos do Ministério Bola de Neve. Estamos aí no Bola de Neve, já vamos fazer em torno de 15 anos. Nos convertemos verdadeiramente no Bola de Neve em Balneário Camboriú. Uau. E agora estamos aqui em Tubarão. Em Tubarão, foram enviados para cá. Fomos enviados para cá. Que legal, que benção. Pastor, e para a pastora, o que é renovar a mente? Bom, renovar a mente, para mim, eu acho que é um processo assim de busca, né? De busca interior, busca naquela fonte que nos alimenta, aquela fonte que nos dá energia, que nos dá força, que é o Espírito Santo de Deus. Eu acho que ele é o principal. Né? Ele que é o nosso ajudador. Isso. Né? E quando que aconteceu na vida da pastora um processo assim, de renovação na sua vida, pastora? Bom, eu acredito que, de fato, a renovação aconteceu lá em Balneário Camboriú. Lá em Balneário. Eu estava falando. Sim. Lá em Balneário Camboriú, a gente teve uma experiência diferente com Deus. E tanto físico, quanto alma, quanto espírito, né, foram tocados lá em Balneário Camboriú. A gente teve o nosso casamento transformado, a nossa vida, a nossa família. Sim. E ali a gente realmente teve esse entendimento de como renovar, transformar a nossa mente para viver uma vida plena, uma vida abundante, que é o que Jesus veio conquistar para nós aqui na Terra. E o que estava acontecendo com a pastora, assim, lá em Balneário Camboriú, tal? A pastora teve esse processo de renovação na sua vida, graças a Deus, e uma transformação no casamento. Mas o que vinha acontecendo na sua vida, pastora? Então, nós estávamos com uma crise conjugal, né? Nós morávamos em Curitiba. Sim. E aí estávamos numa crise conjugal. E na época minha mãe também estava com câncer, estava fazendo um tratamento, estava ali em estágio final. E aí teve, né, a perda dela, o falecimento, foi final de 2008. Então, né, nesse meio tempo, o pastor Henrique já tinha vindo ali para Balneário Camboriú. Na verdade, do lado de Balneário Camboriú, que é Itapema. E aí ali a gente resolveu, né, tentar restaurar o nosso casamento, restaurar a nossa família. E como eu já tinha conhecido Jesus desde criança, eu, no momento, ouvi nitidamente o Espírito Santo falando que, para que a gente pudesse restaurar, a gente precisava novamente ter um encontro com ele. Foi quando eu sugeri para o pastor Henrique de a gente, né, falei, olha, para a gente viver essa transformação, nós vamos precisar buscar uma igreja, buscar, né, um aconselhamento, algo que nos ajude. Sim. E aí, na época, a minha irmã, que já era convertida e não tinha se desviado, ela falou, eu conheço uma igreja aí que o Henrique vai gostar, porque surfista, né? Ele, é uma igreja aí que tem uma prancha e tal, convida ele para ir. Sim. Então, fomos no Bola de Neve lá, em Balneário Camboriú. Tá, e a pastora, então,
falou que a sua irmã não tinha se desviado, então a pastora se desviou, é isso? Isso. Ah, tá, entendi. Então a pastora conheceu Jesus lá na infância. Na infância. Legal. Aí depois o tempo foi passando, foi se perdendo no meio do caminho e tal. E o que levou a pastora realmente assim, não, agora eu preciso procurar Jesus. Eu preciso, é só ele que vai me ajudar nessa situação que eu estou passando. Sim, o que aconteceu? No tempo que eu fiquei desviada ali, lógico, mantive os estudos, foquei na profissão, na nossa família. Perfeito. E, fomos trabalhando, estudando, conquistando, e acaba que às vezes a gente confunde um pouco, acaba dando mais valor para conquistas do que para aquele que é o autor de todas as coisas. Então, o tempo foi passando e no decorrer dessa nossa história aí, eu acabei também me envolvendo com drogas, Fui dependente química. E quando eu realmente vi que eu precisava de ajuda, foi quando eu comecei a ter crises de pânico. Meu Deus, chegou nesse nível. Tive crises de pânico, ansiedade muito alta, crises de pânico, depressão, transtorno obsessivo compulsivo. E aí eu descobri que eu estava grávida, já estava em tratamento com psiquiatra, psicólogo, só que eu precisaria retirar esses medicamentos para seguir com uma gestação tranquila. E aí me bateu o desespero. Meu Deus, imagina. Como que eu vou dormir, como que eu vou viver usando... Antes eu usava, o pastor Henrique falava muito, que eu simplesmente troquei de drogas. Eu usava as drogas ilícitas e depois passei a usar as drogas lícitas. Sim. E aí eu me vi no momento que eu não tinha mais aquelas muletas para usar. E a pastora tinha quantos anos na época, lembra? Na época eu estava acho que com uns 24, 25, por aí. Recém-casada? A gente já tinha uma filha, Camila, Ela estava ali com uns 5, 6 anos. Tá, entendi. E aí veio mais à tona tudo isso, essa crise de pânico. E quem sabe muitas pessoas que estão agora nos assistindo em casa têm encontrado e vivido uma situação assim, E às vezes a gente não sabe, fala em crise de pânico, pastora. Para mim que nunca tive, graças a Deus, eu não sei o que é uma crise de pânico. Já ajudamos muitas pessoas através da oração, através do acompanhamento espiritual, orando e tentando ajudar as pessoas. Mas, na realidade, na íntegra, a gente não sabe o que acontece com a pessoa. O que acontece com alguém que tem crise de pânico? A pastora que já viveu, acho que tem propriedade para nos ajudar aqui a renovar nossa mente também, para a gente viver uma qualidade de vida, viver algo melhor, Sim. O que acontece? É uma consequência de um estado ansioso. Então, as preocupações no trabalho, com filhos, com famílias, aquela sensação que a gente sempre chega no fim do dia e não deu conta de fazer todas as coisas que precisavam ser feitas. Então, às vezes, esse estado ansioso, a pessoa ela pode nunca ter tido uma crise de pânico, mas às vezes sente o coração acelerar, aquela angústia, aquele aperto no peito. E a crise de pânico, ela começa dessa maneira. No meu caso, nos momentos em que eu estava relaxando, eu começava a sentir um aperto no peito, uma dor no peito, meu coração acelerava. Parecia que eu ia ter um infarto, era muito parecido a sensação do infarto. E começava a formigar a cabeça, como se eu não sabia o que ia me dar. Se era um infarto, se era... qualquer coisa assim, eu achava e acompanhado dos pensamentos de morte, sempre. Vinha junto, uma coisa linkava na outra já automático. Eu vou morrer, o que vai ser da minha vida, o que vai ser da minha família, dos meus filhos, e aí já senti a necessidade de procurar um pronto-socorro, por conta das sensações, porque aí acabava baixando a pressão, junto com aqueles sintomas. Então, eu ficava branca, eu ia me olhar no espelho, estava branca, os lábios brancos, como se eu fosse desmaiar. Mas não acontecia nada. Às vezes eu pegava o carro, ia no hospital, chegava lá, fazia eletro, fazia tomografia, ecocardiograma, fazia todos os exames. Uma bateria de exames fosse necessário para saber o que tinha. E nada. Até que se passaram, acho que uns 2 meses assim de busca em pronto-socorro, em cardiologistas. E aí eles falaram, não, é ansiedade. Na época não se falava, hoje
a maioria das pessoas tem conhecimento que esses sintomas, eles, se a pessoa não tem nenhuma doença, são crises de pânico. Mas antigamente não. Então, demorou um pouquinho para o médico falar, realmente é uma crise de pânico, né, que você está tendo. Depois eu já tinha insônia também, tudo. E aí procurar psiquiatra, psicólogo, fazer o tratamento. Sim, uau, meu Deus do céu. Realmente é algo que nós, né, sem saber quais são os sintomas, a gente fica... O que será que está acontecendo com essa pessoa, né? Porque, tipo, aparentemente, por fora, no exterior, tá tudo normal. Tudo bem. Mas no interior está completamente destruído e, às vezes, isso é algo que nós não sabemos lidar. Sim. Né? Porque só quem vive é que realmente sabe o que está acontecendo. Eu costumo dizer que, assim, não tenho inimigos, graças a Deus, mas não desejaria para o meu pior inimigo esses sintomas de pânico. Porque é horrível, assim, é muito aperto no peito. São sintomas físicos mesmo. Depois, conversando com a psiquiatra, eu falei, tá, e se eu não conseguir sair de uma crise de pânico? Porque esse era o pensamento, eu posso morrer. Mas o que a pastora fez? Qual foi o caminho que a pastora seguiu para realmente sair dessa crise de pânico? Quem sabe os nossos telespectadores estão aí hoje vivendo e passando por isso e não sabem o que é. E a pastora vivenciou, né? Certo. Então, eu procurei ajuda profissional. Na época, optei por, né, primeiramente, procurar ajuda profissional. Eu estava afastada ali da igreja, dos caminhos do Senhor. E aí, por orientação da psicóloga, ela falou que eu precisava também, aliado ao tratamento, né, com os medicamentos e tal, estar trabalhando o corpo e o espírito. Uau. Então, ela falou, você precisa procurar fazer uma atividade física, vai te fazer bem, e também procurar um auxílio espiritual. E aí, realmente... Deus usou uma psiquiatra para dizer para ti, olha, volta. Mas eu relutei. Mesmo assim foi uma resistência. Eu relutei porque eu estava... na verdade, a gente fala, há muito preconceito, né? Antigamente, ainda, as pessoas que saíam da igreja eram chamados de desviados, esse tipo de coisa. Demoniados. Isso, e eu tinha muita vergonha. Exatamente. Eu pensava assim, meu Deus, eu me envolvi com tanta tranqueira nesse mundo que... eu vou voltar para a igreja, eu vou endemoniar, vai acontecer alguma coisa horrível, né? Vão colocar aquele X nas minhas costas, então eu não vou poder voltar para a igreja. Preciso me resolver sem Jesus. Porque, como eu conheci Jesus ali na infância, na adolescência, eu não conseguia separar Jesus, pessoa, né? A pessoa de Jesus da instituição religiosa. Então, isso veio com a experiência, né? Conhecendo, Jesus, como a gente diz, conhecendo Jesus a cada tudo dentro dia. De um pacotão ali. Exatamente. Era Jesus e a instituição e tudo. Exatamente. Olha só. E aí, né, ainda relutei, né, fui procurar atividade física, mas relutei um pouquinho com a questão espiritual até que eu engravidei, aí não tinha como continuar com aquelas muletas dos medicamentos. E foi quando um psiquiatra falou que se eu parasse com os medicamentos, eu correria um risco de vida, porque eu tinha pensamentos suicidas nos momentos de crise de pânico, né? E aí ele falou, se você parar com os medicamentos, você corre risco de vida. E o obstetra falou, se você continuar com os medicamentos, o bebê corre risco de vida. Meu Jesus, ficou entre a cruz e a espada. Eu tô rindo, mas era para chorar. Mas chorei. Meu Jesus amado, pastor. E aí? E aí, na hora que ele falou isso, eu ouvi o Espírito Santo me falando, tem alguém que cura. Uau. De verdade. Meu Deus do Aí céu. eu entrei em contato com a minha irmã, que ainda, né, estava ali firmona nos caminhos do Senhor. Falei, olha, eu preciso voltar para Jesus. Ela falou, quando? Agora. Meu Jesus. Bora, amado, tô passando aí te pegar, vamos lá na casa do pastor, porque eu preciso de Jesus agora. E como que foi esse processo dali para frente? Então aí, né, o pastor orou, comecei a voltar a ler a palavra de Deus, começou esse processo de renovação na minha mente. Eu vi que aquele preconceito era uma mentira, né, contada pelo inimigo mesmo, ou alimentada por mim, para que eu não voltasse, né? Criei aquela resistência, aquela barreira. Quando, na verdade, eu fui recebida com muito amor, com muito carinho. Né? E muitas pessoas... Pelo povo de Deus. E o interessante é que muitas pessoas deixam de voltar para Cristo
justamente porque o inimigo ele coloca esse pensamento, essa mentira, como a pastora falou, né? Você dá, não volta lá porque tá todo mundo vai ficar te olhando. Tipo, Sim. a pessoa se torna um alvo, né? Não, todo Sim. mundo vai ficar só te olhando porque tu é o pecador, tu é a Aham. pecadora. Sendo que muito pelo contrário. Muito A pelo igreja do Senhor contrário. Jesus, a verdadeira igreja do Senhor Jesus. Sim. A gente sabe que tem muitas igrejas aí que, infelizmente, né? Olha pro fulano, esse aqui pecador, aqui dali não é, esse aqui é. Fico julgando as pessoas. Sim. A gente sabe que isso acontece. Mas graças a Deus, essa nova geração que Deus está levantando como pastores, com uma nova identidade, uma nova mentalidade, estão realmente, ao invés de excluir as pessoas, estão incluindo as pessoas. Sabendo que Jesus, ele inclui, ele não exclui. Né? Então, que bom. E como é bom poder ouvir isso da pastora. E aí começou um processo de inovação na sua vida, a pastora engajou Isso. na igreja, servindo a Jesus, o casamento começou a dar uma melhoradinha. Começou a melhorar. Sim. E aí eu já comecei a buscar atividade física. Aí dali já... Dali eu já comecei, na gestação fui para hidroginástica, fazia caminhadas, fazia aulas de bike, né? Sim. Que hoje é o spinning, aquela bike indoor que eu adoro. E só não fazia musculação, mas tinha uma rotina ali de atividade física que só me fez bem. Tanto que depois da gestação ali, com 2 meses, eu já estava ali com a Gabriela no bebê conforto, Sim. ali na academia, ela deitadinha ali, eu ali praticando esporte. Ali eu descobri que fui, como a psiquiatra, né, a doutora Neuza lá na época tinha falado, nosso corpo é responsável por produzir, né, substâncias que trazem o bem-estar e que vão ajudar. E hoje muitos, né, médicos, nutricionistas, médicos do esporte, educadores físicos têm esse entendimento de que o esporte, ele, né, além de combater, ele ajuda a tratar muitos transtornos, né, psicológicos da mente, né, aliviar a ansiedade, o estresse. Sim. E aí eu estava ali em busca de, ao invés de consumir Sim. as drogas, produzir as minhas próprias drogas. Olha só as Era algo boas, que eu né? falava, exatamente. Muito bom. E, pastora, e como é que foi para a pastora realmente se desprender de uma vida sedentária, né? Que, tipo, doença, era pânico, era tudo. E como foi para a pastora se desprender disso e entrar nesse mundo novo agora de vida saudável, né? Porque a gente vê que é uma grande mudança. É né? uma grande mudança. Não é para qualquer um. Sim. Não é para qualquer um. Vem dizer que, não é para qualquer um. Então a pessoa precisa estar muito bem para ela, não muito bem fisicamente, não, ela precisa estar mentalmente, né, com sua mente boa para dizer, não, cara, eu preciso agora fazer exercício físico. E isso é uma dificuldade que eu tenho essa dificuldade grande, pastora. E a gente olha assim para pastor Henrique, a gente fica, meu Deus, cara, que legal, que bom. E vocês se tornam inspiração para nós, né? Porque a gente muitas vezes cuida muito do espírito, mas esquece do corpo. E quando a gente esquece do corpo, automaticamente, o corpo cansado, o espírito cansado. Sim. Não é verdade? Então, uma coisa vai puxando a outra. Para ter essa vida saudável, pastora, porque nós estamos aí numa geração micro-ondas, né? A geração do prato feito, geração do eu tenho que comer. Eu não estou satisfeito com o que eu estou comendo, tenho que comer mais. Né? Então, eu quero deitar no sofá e uma bandeja, uma tigela para me comer, porque eu não aguento mais ficar sem comer, eu quero comer. Então, nós somos essa geração muito ansiosa e a ansiedade traz também isso. Pastora, como nós vivemos essa transformação de vida, de renovação? Porque primeiro começa aqui, para depois aqui. Mas, pastora, como que nós vamos fazer? Fala pra gente. O primeiro passo é a disciplina. Não tem por que eu mentir para vocês aqui e dizer que todo dia eu acordo 6 horas da manhã, coloco o tênis e saio correndo na beira-rio com um sorriso no rosto, porque é mentira. Né? Então, realmente, a gente precisa entender que aquilo vai nos fazer bem. Né? Tem a médica que cuida da minha saúde hoje, a doutora Roseli, lá de Balneário Camboriú. Ela me falou uma vez, eu falei, Rose, eu queria melhorar minha performance, né, que eu já fui atleta de competição, de corrida de montanha, tudo, e na época eu estava buscando mais performance nas competições, só que eu não tinha uma rotina de alimentação muito saudável,
E ela falou, olha, se você, como que você, né, agora falando com os cristãos, a gente exerce essa disciplina espiritual, que é a leitura da palavra, os jejuns, né, que é a abstinência de alimentos, que hoje em dia vários nutricionistas são defensores também do jejum. Além do benefício espiritual, ele traz um benefício físico, né, para a saúde. E ela falou, você é pastora, você tem essa rotina, né, uma pessoa de fé e tal, tem essa rotina, essa disciplina espiritual, por que você não transporta essa disciplina espiritual para a tua alimentação? Muito bom. E aí? E fazer aquilo virar um hábito. Sim. Por que a gente não consegue, pastor? Por que a gente não consegue? Mas tem que ser na força. Porque a realidade é a disciplina. É uma escolha, né? Sim. Eu preciso todo dia acordar de manhã e escolher ser saudável. Uau. Porque eu posso escolher ficar na cama, eu posso escolher procrastinar, eu posso escolher, né, ter uma alimentação desregrada, né? Consumir açúcar ali em excesso, refrigerante todo dia. O nosso corpo, ele quer aquilo que é mais confortável, né? Então, a gente precisa todo dia fazer esse processo de renovação na nossa mente. Né? Olha no espelho, ou não se olha no espelho, que tem gente que acha que tá... Tem pessoas que estão tão mal consigo mesmas que não conseguem nem se olhar no espelho, né? Porque elas não estão confortáveis com aquilo que elas estão vendo. Então, senta na cama, né, antes de colocar o pé no chão e já... com fé, Deus, hoje vai ser um dia diferente. Sim. Eu vou procurar me alimentar de maneira saudável, vou praticar alguma atividade, né? Nem que seja uma caminhada, nem que seja descer as escadas do apartamento, do prédio, começar algo diferente, porque o prazer vem depois. É isso. Né? Muitas vezes... As pessoas querem correr já sem cá. Sair correndo. Né? E sendo que se tu conseguir correr pelo menos 500 metros, né? já é um início, né, pastora? Isso. Eu vejo que a nossa mente nos engana muito, porque a gente fica assim, não, quando eu conseguir correr 1 quilômetro, aí sim, tá bem. Aí eu não vou nem começar, porque... Sabe? Sim. Então, é 100 metros. Exatamente. É 200. E assim vai indo, né? Porque quando a gente pensa no muito grande, a gente acaba não fazendo nada na realidade. Né? Eu costumo até comparar com os 12 passos, né? Do ex-dependente químico. Que assim, é por hoje. Hoje eu vou fazer algo diferente. Muito bom. Porque a pessoa que ela... Todos, né, que estamos aí nessa rotina maluca, essa vida ansiosa, então fica se preocupando com amanhã, com depois de amanhã, com o mês que vem, com quanto tempo que eu vou conseguir manter aquilo. Então, hoje eu vou fazer. E hoje é o dia, né? Esse é o dia, tem até um versículo, né? Esse é o dia que o Senhor preparou para nós. Bom. Então, esse é o dia que eu vou acordar, vou praticar um exercício físico, vou me alimentar de uma maneira saudável. Deslizei? Bola para frente, não espera a próxima segunda. Né? Geralmente, segunda-feira vou começar uma atividade física. Segunda-feira vou começar a dieta. Não. Sim. Imediatamente deslizou, levantou. Não é versículo, né? Não é um versículo bíblico, mas é um ditado que todo mundo fala que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Então, se apega em Deus e levanta. É isso. Esse é o segredo, né? Esse é o segredo. É não desistir. E ter pessoas também que nos inspiram, né, pastora? Porque assim, que nos inspiram. Às vezes a gente fica nessa zona de conforto tão enredado ali que a gente não consegue... eu não vou conseguir, não vou fazer. E quando eu tenho alguém que me inspira, né? E, eu olho pro pastor Henrique, eu olho pro pastor e falo, cara, eu preciso ser melhor, né? Nessa área, no meu físico, eu preciso fazer uma musculação, eu preciso correr, eu preciso sair dessa zona de conforto, porque nós, como pastores, querendo ou não, a gente vai ficando um pouco sedentário, né? Sim. Sabemos a disciplina que tem que fazer. Graças a Deus, né? Não estamos ainda, como dizem, quando a gente, né, foi chamado, foi enviado, a maioria dos pastores já de campo, experientes, já vão ficar com um corpinho de pastor, barriguinha de pastor. Ô, Jesus amado. Misericórdia, né? Amado esse negócio. Não, mas eu tive uma inspiração também, conversei com a pastora Isabela, a pastora Belinha do Bola de Neve lá de Cabo Frio, e ela falou assim, olha,
vocês vão ter vontade de desistir dos esportes, porque é uma rotina espiritual que acaba pesando um pouco, né? E ela falou, mas não desistam, que vai dar para conciliar tudo. Ela é triatleta, então Uau. é um exemplo para nós. É uma inspiração. É uma inspiração. Muito bom. E aí a gente se apegou nisso. E tem que ser uma disciplina. Sim. O que acontece? Eu não tenho tempo. A maioria das pessoas diz que não tem tempo. Né? Mas o que elas não entendem é que tanto a atividade física quanto a alimentação saudável vai fazer com que aquele tempo que sobre, né, aquele tempo que ela vai trabalhar, vai estudar, vai cuidar da casa, vai cuidar dos filhos, ela vai fazer muito mais disposta do que se não tivesse colocado na rotina, né, a atividade física. Então, o que é o ideal? O ideal, lógico, é você fazer como pode, como que pode, no tempo que pode. Como que eu vou fazer algo? Vou fazer com aquilo que eu tenho no momento, da maneira que eu tenho. Vou fazer um circuito em casa, vou fazer flexão, um agachamento, polichinelo, o que conseguir fazer. Né? Mas, assim, o que funciona, que a maioria das pessoas indicam, é já incluir de manhã a atividade física. Né? Acorda de manhã, medita, toma um café e 40 minutos, 1 horinha ali de atividade física, você já vai estar pronto ali para o seu dia, já vai com a endorfina liberada, já vai tudo... Já fica conseguir enxergar as coisas de uma maneira diferente. Sim. A gente vive igual aquele o que o apóstolo Paulo falou, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero. Esse eu faço. Senhor amado, nos ajuda. Pastora, mas vamos lá, nós já vamos ir para o intervalo daqui a pouco. Mas a pergunta que eu quero fazer para a pastora é o seguinte, numa geração que nós estamos vendo aí muitos pastores e pastoras, né, com o corpinho mais avantajado, vamos assim dizer, a pastora e o pastor se destacam pelo formato, né, de ter uma vida saudável legal. E como mudar essa mentalidade pastoral, assim dizendo? Né? Às vezes as pessoas estão vendo o programa hoje e você está aí dizendo, pois eu também me encontro meio... né, difícil, porque daí fica tudo difícil. Vou andar, fica difícil, vou subir uma escada difícil, dá falta de ar, tudo é difícil. Sim. E as pessoas precisam também entender esse processo de renovação e mudança de vida. Participou de vários campeonatos aí, eu ouvi falar que tem uma sala lá de troféus. Sim. Como que foi, pastora, viver isso tudo na sua vida, pastora? Conta pra gente. Então, eu não sou uma pessoa competitiva, brincadeira. Sempre fui uma pessoa competitiva, né? Desde a escola, depois na profissão, nos estudos. Na verdade, sem Jesus é aquela competição com o resto do mundo. E com Jesus eu vivo competindo comigo mesma, porque eu quero sempre procurar a minha melhor versão e quero ser melhor amanhã do que eu fui hoje. E aí, quando eu comecei a me envolver com os esportes, eu fui convidada já por um grupo de corrida lá em Itapema, estava correndo na esteira, não tinha nenhuma expectativa assim de me envolver com atletas profissionais. Inclusive, eu até já participei de uma corrida com a nossa representante olímpica, Simone Ponte Ferraz. Foi uma brasileira aqui de Jaraguá do Sul que participou das Olimpíadas. Uau. E ela já conseguiu também, parabéns, Simone. Ela já conseguiu também o tempo para as próximas Olimpíadas. Né? Um exemplo aí no nosso estado de atleta. E já tive o prazer e a honra de competir com ela também numa corrida de revezamento. Conheci muitos atletas, né, que me trouxeram as suas experiências. Essa questão da competição, ela libera também alguns hormônios que acabam viciando, né? Sim. Você sempre está ali em busca de mais resultados e mais resultados. E de uma maneira benéfica, porque é um esporte, né? Não tem nenhum prejuízo. Então, foi assim que eu comecei a me envolver com as competições. Fui convidada ali por um grupo. E aí a gente treinou, né, lá em Itapema e participamos de uma competição. Na época era a maratona do Beto Carreiro. Era uma corrida dentro do parque, algo legal. Né? E aí a família apoiou, né? O esposo, as filhas apoiaram. E aí depois só foi. Só foi. Só foi. Teve anos assim que eu competia 2 vezes por mês. Uau. Até. E qual foi a mais tensa assim, que a pastora participou? A mais tensa, eu acredito que foi uma
uma corrida aqui, né? Por incrível que pareça. Tá. Eu já participei. A aventura, a maior aventura foi a Cordilheira dos Andes, o El Cruce. Foram 100 quilômetros atravessando a cordilheira. Meu Deus. Nós largamos no Chile, né? Em Puerto Varas. E chegamos lá na Argentina, atravessamos toda a cordilheira, um trecho da Patagônia, né, chilena e argentina. Então, foram 3 dias de corrida, acampamento. Então, foi uma aventura, foram lugares maravilhosos. Né? Também fiz uma aventura que são corridas assim que eu guardo no meu coração. Tá. A maratona do deserto do Atacama também foi muito legal, superação, porque até então eu nem sabia o que era mal da montanha, mas eu descobri que eu sofri do mal da montanha, comecei a ter falta de ar, meu nariz sangrou, então eu fiquei, não vou poder competir agora, o que eu vou fazer? E a sorte é que fomos uns dias antes da competição e eu consegui dar uma treinada ali antes. Entendi. Fui com o pastor Henrique, ele ali sempre meu incentivador, motivando, meu vai motivador. Lá. Não, você consegue, amor, a gente veio até aqui e você vai competir. E aí competir foi muito legal. Eu competi, eu larguei sem expectativas, porque a gente sempre brinca, né? O corredor, ele sempre... O atleta em si, se não é um atleta por profissão, é um atleta amador. No meu caso, mesmo competindo com atletas profissionais, eu sou amadora. Sim. Porque eu amo o esporte, né? E porque eu não participo de categorias profissionais. E eles sempre inventam uma desculpa assim já prévia caso algo dê errado na corrida. Tipo assim, tô com dor no joelho, tô com dor no quadril, não é um dia bom e tal. E aí, se tiver um ótimo resultado, excelente. Se não, já teve a desculpa, né? Então, eu já larguei com aquela desculpa do mal da montanha, mas consegui colocações, fui ultrapassando ali as outras atletas e consegui chegar na 3ª colocação. Peguei troféu, tudo foi muito legal. Uau. E uma das mais difíceis foi a Ultramaratona dos Perdidos, que ela acontece ali no Paraná, na divisa com Santa Catarina. E é uma montanha que o nome é Perdidos porque o pessoal que fazia, né, passava ali para... tipo tropeiros, assim. Agora não me lembro realmente o que o pessoal usava aquela montanha como uma rota, né, de trabalho e tal. Só que o pessoal, quando passava por ali, o pessoal se perdia por causa da neblina, porque ela tem neblina praticamente o dia todo. E ficou conhecida como Morro dos Perdidos. E aí tem uma maratona que pega algumas montanhas ali. E para mim, aquela ali foi superação, assim. Eu levei 9 horas para completar lá o percurso. 9 horas de corrida. Meu Deus do céu. Não muita corrida, né? Sim. Algumas caminhadas. Mas 9 horas. E o segredo qual que é, pastor? É a persistência, perseverança? Persistência. Porque, como eu falei, se você falar que você vai correr 1 quilômetro, não, eu vou caminhar 1 quilômetro. Pode ter certeza que nos 100 primeiros metros já vai ter aquele pensamento de desistência. Eu vou voltar para casa, não tô legal. Vai chover, o sol tá muito forte, o tênis está apertando, pisei numa pedrinha. A nossa mente ela vai inventar 1000 motivos para permanecer, né, no sofá, para permanecer ali. Verdade. Então a gente sem tem se que movimentar. Renovar a mente. Exatamente. E pronto. E aí depois vai sentir o prazer, né, de ter concluído ali a atividade proposta. Muito e aí bom. vai se envolvendo, não vai ser do dia para a noite. Que, né, muitas pessoas, quanto tempo vai levar para eu curtir essa vibe do esporte? Né? Seja a vibe da corrida, do crossfit, da musculação. Então, cada pessoa tem um tempo, mas o segredo é ela não desistir até alcançar. Uau. É igual a vida cristã, né? Igual o apóstolo tem que Paulo levar menciona. Em tudo, né? É uma carreira, vou correr. Carreira. Tem que ir até o final comparada com a corrida e com a luta, né? Sim. Se parar no meio do caminho, infelizmente, não vai alcançar nunca. Né, pastora? Já vamos aí para as nossas considerações finais. Já, meu Deus do céu. O tempo passa muito rápido. Mas, pastora, deixa uma mensagem aí para os nossos amigos telespectadores que ficaram até agora aqui assistindo o nosso videocast. O que a pastora pode deixar de mensagem para esse povo aí? Bom, o que eu posso deixar de mensagem é que vocês
podem sim passar por esse processo de renovação da mente, né? A mente vai produzir aquela mudança que nós vamos colocar em prática no nosso corpo. O processo começa na mente. Então, se você conseguir educar a sua mente de que você consegue, de que amanhã é um novo dia, você vai acordar, vai praticar um esporte, vai mudar a sua alimentação, já eu costumo dizer que já é praticamente 50% do objetivo conquistado. Né? Então, o segredo é a nossa mente. Busque, né, pensamentos bons de mudança de hábito e você vai conseguir colocar em prática. Não desista nos primeiros imprevistos que acontecerem, né, e pode ter certeza que vocês vão conseguir alcançar o objetivo de cada um. Uau, muito bom. Gente, olha só, deixa eu dizer algo para você aqui. Tem uma frase que diz que a mente mente, né? Eu acho que é uma frase um pouco quanto... para a gente parar e pensar realmente, refletir. O que será que nós estamos pensando e estamos deixando a nossa mente mentir, até mesmo sem a gente querer viver, né? Por exemplo, eu estou sentindo muitas dores. Será que realmente são dores ou é a sua mente que está dizendo para você não sair do lugar que você está? Então, não deixe a sua mente mentir para você. Sabe, hoje, né, depois desse... ensinamento que a pastora nos trouxe aqui, desse processo de inovação que aconteceu na vida dela, que você possa também viver um processo de inovação na sua vida. Não deixe que nada impeça aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e o Senhor te fez de maneira exata, de maneira perfeita. Agora cabe a você se posicionar realmente no posicionamento que vem do alto, dizer: eu posso, eu vou, eu consigo. E não deixe a sua mente te enganar, né? Porque muitas vezes no primeiro instante você vai dizer: eu posso, vai começar, e depois vai dizer: eu não consigo, não tem como isso acontecer na minha vida. Mas eu quero dizer algo para você: se você continuar, perseverar, tenho certeza que Deus vai te dar graça e tudo ficará muito bem, tá bom? Maravilhoso! Entenda, o processo de inovação depende exclusivamente de você. E não se esqueça de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você poderosamente. Beijando no coração. Tchau!